A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, mais uma escola bíblica dominical 2022, terceiro trimestre, segunda lição, que é a sutileza da banalização da graça de Deus. Primeiro temos que entender o que é banal, o que é banalizar. No dicionário diz que é tornar algo comum, né? Vulgar, né? É desprezar, é não levar em consideração os valores da graça. E tem muitas pessoas que acham dessa forma. Eu estou na graça e posso fazer o que quero. Não é assim. Paulo, Romanos 6:1, fala para os romanos, diz assim, Romanos 6:1 e 2, diz assim, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz de forma nenhuma. Né? Aí depois, ele traz no capítulo 3 essa informação, versículo 30 e 31, explicando como funciona isso. Efésios 2:10 também explica como funciona isso. Graça no sentido de doação, tem aquela graça no sentido de doação, que não é a graça aqui mencionada, a graça salvífica, não, é aquela graça de doação, é aquela graça, no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, de doação, atender os irmãos, né? Também a graça aqui de Gálatas 2:9, aqui é a graça no sentido de dom espiritual. E tem também essa que a gente está estudando, que é a graça salvífica. Mas vamos para o que interessa aqui, que é o texto bíblico básico, que é capítulos 2, versículo 4 a 10, né? Que é um texto que começa assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Então foi o amor de Deus que dispensou a graça para as nossas vidas, um favor imerecido. O primeiro ponto da lição fala dessa graça, dessa compreensão dessa graça, que eu já estou assim, fazendo com que entender alguma coisa, nesses poucos minutos, nesse resumão. O segundo é a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. O homem não tem condição de se salvar por obras, né? Por ter seu próprio testemunho, não. A graça é uma coisa divina, é de Deus, ela foi concedida aos homens, tá certo? Também não podemos dizer assim que temos um descompromisso sobre isso, não, com os valores morais, não, de maneira nenhuma. Romanos 3, 30 e 31 explica isso, que a gente tem que considerar. Depois de ser salvo, fazer o quê? Alguém pode perguntar. Romanos 6:19. Aí diz assim, vocês apresentem, você possa fazer com que isso funcione dessa forma. Isto é, existe uma cobrança de nós também, depois de recebermos essa graça. Não somos fora da lei, eu coloquei aqui por minha conta, mas estamos dentro da lei. Mas Deus quer que todos os homens se salvem. Tito 2:11, salvação para todos, porque a graça foi para todos. 1 Pedro 5:10, toda a graça, para todos os homens. Amém? Existe aquela questão do terceiro ponto, do segundo ponto, que é a extensão da graça. É só para um povo privilegiado. Não. A graça para todos os homens. Eu citei alguns versículos aqui, né, que a graça, a salvação, que quando eu falo de graça, é a disponibilidade de Deus, que deu o livre-arbítrio para o homem escolher o que ele quer. Então está aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 6, fala que a salvação e a graça é para todos. Atos 17, 11 e 14, conta aquela visita de Cornélio, mesmo por ser um homem religioso, consertado, em oração, mas precisava ser alcançado pela graça de Deus. E ali ele enviou Pedro para esse encontro com Cornélio. Atos 30, 17 diz que a salvação e a graça é para todos. Segundo Pedro 3:9 também diz que a salvação e a graça é para todos. Não tem um povo privilegiado para receber essa graça, para ser salvo, não. Todos podem ser alcançados pela graça de Deus. Deus deixou a porta aberta para todos os homens. Vem o terceiro ponto, que é sobre a reforma, né? A reforma protestante. A corrupção da doutrina da graça, o contexto da reforma protestante do século XVI, é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência, por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu nível moral e rejeição da doutrina católica como válida. Qualquer professor de história
sabe muito bem que houve um declínio daquela instituição, naquele momento, de estar fazendo o contrário à palavra de Deus. A igreja nunca deixou de ser igreja, a igreja, porque mesmo com o domínio daquela igreja, daquela instituição, naquela época, durante 1000 anos, chamada a Idade das Trevas, da escuridão, não fez com que a igreja caísse. Tinha sempre alguns grupos que questionavam e que serviam a Deus nos seus esconderijos, nas catatumbas de Roma e etc. A gente sabe muito bem que qualquer professor de história sabe que aquela instituição estava agindo de forma errada. Então, a reforma veio para restituir, devolver, reativar a doutrina bíblica. Amém? Veio para isso, reativar a doutrina bíblica. O quarto ponto, interessante o quarto ponto, diz assim, quarto ponto da lição, diz assim, a graça no contexto contemporâneo. E hoje, o que é a graça? Como a graça é tratada de forma bíblica, moralmente atendida daquela forma que Deus deixou? Ou como está alguns segmentos estão tratando esta graça hoje? Posso fazer o que quiser, porque a graça faz com que isso superabunde, isto é, passe por cima disso e eu tenha a mesma salvação que outros. Não, não é por aí. A gente tem uma responsabilidade de trazer um compromisso dentro de nós, para que a graça tenha força nas nossas vidas. Então vamos aqui. Para ser salvo, Atos 15, Tito 2:12, fala dessas obrigações depois de recebermos a graça de Deus. Tito 2:12. Diz aqui que é em novidade de vida. Efésios 4, 22 e 24, a gente vê Deus fazendo algumas recomendações através do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, as recomendações daqueles que receberam essa graça. Como é o nosso comportamento agora? Aí ele diz assim, e agora fazemos assim, não mentindo, não adulterando, nem isso, nem aquilo. Sai dizendo uma série de observações sobre esta graça dispensada para nós. Atos 15, a gente vê algumas colocações do pastor da igreja daquela época, que era Tiago, quando exigia dos gentios fazer algumas observações da lei, mas Paulo questionando lá, e eles fazem uma reunião e determina alguns pontos que devem ser observados e só. Romanos 14 também vê, Paulo fala sobre essa observação de como vivemos agora. Vivemos novidade de vida, mudando nossos atos, nosso comportamento, porque se é um privilégio a graça de Deus para nós, e então a gente tem que fazer com que esse privilégio possa fruir dentro das nossas vidas, trazendo a santidade de Deus para que haja uma evidência nas nossas vidas dessa santidade de Deus através da sua palavra e através dessa graça. A graça de Deus não é banalizar, isto é, não é desvalorizar a palavra, não. Ela é para acentuar aquilo que Deus já prometeu e fez na nossa vida. Foi um sacrifício na cruz do Calvário. A graça de Deus, ela passou pelo sacrifício de Cristo e alcançou a todos nós. Glória ao nome de Jesus. Nós não somos fora da lei. Nós estamos na lei. E agora, na lei do Espírito. Romanos 8, versículo 1 diz assim, portanto, não há agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 6 diz assim, que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, hoje aprendemos assim nesse resumão, bem rápido, é bom em sala de aula, porque a gente trata melhor, lê os versículos, que essa lição, ela veio para despertar em nós, que não devemos andar aleatoriamente, não, mas andar com compromisso diante de Deus. Nós não fomos
jogado assim pela graça e fazer o que quer, não. A graça de Deus, ela é um favor divino, é um privilégio da parte de Deus para nós. Deus nos deu esse privilégio de sermos alcançados por essa graça. Isto é, os nossos corações tenderam-se para esta palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vivemos agora em novidade de vida. Essa é a lição, isso é o resumão. Na sala de aula, né, a coisa vai ser melhor trabalhada. Deus maravilhoso que está na nossa vida, esteja com você.